Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, né? Semana 45. Vamos seguir, né? Em nome de Jesus, vamos seguindo aqui até o dia 31 de dezembro, para a glória do Senhor. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor, entregar essa semana, entregar esse dia, entregar a nossa vida, né? Cada dia mais ao Senhor, para que Ele cuide, para que Ele faça o melhor cada dia mais. Jesus, somos gratos, Deus, porque estamos mais uma semana, Senhor, iniciando o nosso plano de leitura. E nós somos gratos porque o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor tem nos fortalecido, Jesus. Muito obrigado, Deus. Gratidão ao Senhor. Somos gratos, Deus, pelo teu auxílio, pela tua ajuda todos os dias. A saúde que nós temos, Pai. O ar que temos respirado com tanta saúde, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela nossa vida, por estarmos de pé mais um dia, mais uma semana na tua presença, Senhor. E assim nós cremos que o Senhor vai nos levar todos os dias até o Senhor voltar, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pelos meus irmãos que têm acompanhado, que têm estado conosco nessa leitura. Fortalece a nossa vida. Senhor, a nossa mente, o nosso coração estejam totalmente voltados para o Senhor. Nós não venhamos duvidar daquilo que o Senhor tem colocado na palavra, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, que possamos colocar em prática, Deus, todos os ensinos que assim nós temos entendido durante esse ano. A prática, ela é sempre mais importante do que o próprio entendimento. Porque quando nós nos tornamos apenas ouvintes e não praticantes, a tua palavra também nos condena, a tua palavra também diz que está errado. Então, Pai, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem falado conosco, mas nos ajuda a pôr em prática cada um dos ensinos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir e já te agradecer, pedindo que o Senhor continue ministrando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, então. Semana 45 começando, dia 1º, né, dia 1 dessa semana. E nós vamos ler João, capítulo 11. João, capítulo 11. Só o capítulo 11 de João, que deve ser um capítulo grande, inclusive, né? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Ele ter separado só esse texto. 57 versículos, né? Um texto grande. Vamos lá, então. João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 diz assim: havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era aquela que derramou o perfume caro nos pés de Jesus e depois enxugou-os com os cabelos. Por isso, as duas irmãs mandaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o amigo que o Senhor ama está doente. Mas quando Jesus ouviu isso, disse: o propósito da doença dele não é a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio desta doença. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. No entanto, ele ainda ficou mais 2 dias onde estava, depois de receber notícias de que Lázaro estava doente. Só depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Porém, os discípulos disseram: Mestre, apenas uns dias atrás os líderes judaicos tentaram apedrejar o Senhor e assim mesmo deseja voltar para lá? E Jesus respondeu: há 12 horas de luz do sol todos os dias, e durante cada hora do dia um homem pode andar com segurança sem tropeçar. Só à noite é que há o perigo de tropeçar por causa da escuridão. Depois ele disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, isto quer dizer que está bem. Eles pensavam que Jesus falava do repouso do sono, mas na verdade Jesus tinha falado da morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês, alegro-me de que eu não estivesse lá, porque isso vai ser mais uma oportunidade para que vocês creiam. Venham, vamos até ele. Então Tomé, apelidado de Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos até lá para morrermos com o mestre. Quando eles chegaram a Betânia, disseram-lhes que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas vieram visitar e consolar Maria e Maria, pela perda do irmão. Quando Marta recebeu a notícia de que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele, porém Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Jesus disse:
o seu irmão vai ressuscitar. Sim, disse Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, disse ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nisto, ela deixou Jesus, voltou para casa e, chamando Maria separadamente, disse, o Mestre está aqui e quer falar com você. Então Maria levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando os judeus que estavam na casa, procurando consolar Maria, viram que ela saiu depressa, pensaram que estivesse indo ao sepulcro de Lázaro para chorar. Eles a seguiram. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Maria caiu aos pés dele, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e os judeus também, ficou muito perturbado e comovido. Onde ele está sepultado? Perguntou. E eles disseram, venha ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles diziam, ele que curou um cego, por que não pôde impedir este homem de morrer? E outra vez Jesus ficou muito comovido. Nisso chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra pesada fechando a entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Porém Marta, a irmã do morto, falou, mas o mau cheiro será terrível, porque ele já está morto há 4 dias. Eu já não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Disse Jesus. Então tiraram a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, graças dou ao Senhor, porque me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa destas coisas que se encontram aqui, para que creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus gritou bem alto, Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu preso, com faixas de linho, mas nas mãos e nos pés e com o rosto envolto num pano. E Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Assim muitos dos judeus que estavam com Maria e viram isso acontecer creram nele. Porém alguns saíram, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sacerdotes principais e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros, pois este homem evidentemente faz milagres. Se nós o deixarmos em paz, todos crerão nele, e então o exército romano virá para tirar tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse, vocês não sabem? Será que não entendem que é melhor que morra só esse homem pelo povo do que deixar que morra uma nação inteira? Essa palavra não veio dele, mas na qualidade de supremo sacerdote, ele profetizou que Jesus morreria pela nação. E não somente por aquela nação, mas por todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo, para reuni-los no povo. Por isso, daquele dia em diante, os líderes judaicos começaram a planejar a morte de Jesus. Então Jesus parou com o seu ministério público e deixou Jerusalém. Foi para próximo do deserto, no povoado de Efraim, onde ficou com seus discípulos. A Páscoa, uma festa judaica, estava próxima e muita gente do campo chegou a Jerusalém dias antes para poder participar da Páscoa. Eles queriam ver Jesus e nas conversas no templo perguntavam uns aos outros, que acha? Será que ele vem para a festa da Páscoa? Enquanto isso, os sacerdotes principais e os fariseus tinham anunciado publicamente que qualquer um que soubesse onde estava Jesus deveria denunciá-lo imediatamente para que fosse preso. Capítulo 11, de João fala desse episódio de Marta, Maria e Lázaro, mais precisamente de Lázaro, que morreu e o Senhor Jesus então ressuscita esse homem já com 4 dias sepultado, E esse é um dos grandes milagres que a Bíblia relata para nós de Jesus, em que a ressurreição e a vida se tornaram uma verdade para aquele homem e para aquelas pessoas que estavam ali próximas, Porque ver o milagre de ressurreição diante dos próprios olhos é crer em Jesus, é crer no Senhor, é glorificar a Deus de forma muito intensa. E Jesus, ele é claro aqui em dizer que ele fez isso, ele permitiu, que Deus permitiu tudo isso para que a glória de Deus se manifestasse. Porque através disso, Deus seria glorificado, o nome do Senhor seria cada dia mais santificado através de Cristo.
Deus seria conhecido como Deus também da ressurreição e vida, como Jesus, né, sendo a ressurreição e a vida. Então, a permissão de Deus em algumas situações da vida são para glorificar o nome dele. Depende de como nós agimos como filhos de Deus diante das circunstâncias. É isso que Jesus também está nos ensinando. E Marta e Maria, as irmãs, de forma muito objetiva também, são edificadas, e o ministério dessas mulheres com certeza nunca mais foi o mesmo. Tanto antes, porque elas já tinham uma devoção muito grande a Jesus, mas depois dessa ressurreição do próprio irmão, a vida dessa família, né, desses 3 irmãos, com certeza nunca mais foi a mesma. A evangelização deles era diferente, a vida deles era diferente. A vida de Lázaro com certeza foi diferente até a sua morte natural, porque Lázaro ressuscitou, mas morreu novamente quando envelheceu ou em alguma outra circunstância ele veio a falecer. E ele vai ressuscitar na volta de Cristo, com certeza, né? Era disso que Marta estava falando, sobre a ressurreição na volta de Jesus. Ela cria nisso, então ela imaginou que Jesus estava falando sobre esse dia da ressurreição e não sobre uma ressurreição naquele momento. Mas graças a Deus que o Senhor continua, né, operando milagres. E a minha tristeza maior é que a igreja, né, nos dias de hoje não viva tamanha intensidade do poder de Deus por sua própria incredulidade. É minha incredulidade, é sua incredulidade quando nós não vivemos milagres tão intensos quanto Jesus viveu e presenciou e fez esses milagres acontecerem através do poder do Espírito Santo. Porque o poder não vem de nós, o poder vem do próprio Deus. Mas a fé, sim, que opera esses milagres, ela parte de nós. Então nós precisamos olhar para a palavra, entender a palavra e pôr em prática aquilo que a palavra diz para nós que é a verdade de Deus. E a verdade de Deus é que Jesus, no poder do Espírito Santo, ressuscita mortos. Ontem, hoje e até a sua volta, ele vai continuar ressuscitando mortos. Amém, queridos? Então, segunda-feira abençoada para nós. Hoje é o penúltimo dia, né, de outubro, hoje é dia 30 de outubro. Amanhã é o último dia do mês, glória a Deus. Nós vamos continuar aqui dentro dos evangelhos. Durante toda essa semana, a próxima e a outra, né, a gente ainda fica dentro dos evangelhos. Então nós temos 2 semanas e meia falando sobre essas passagens que falam sobre Cristo, a sua vida, o seu ministério. E então a gente vai caminhando aqui até o livro de Atos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima segunda-feira e amanhã, se Deus quiser, a gente continua aqui para a glória do Senhor.